Bom, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e esse caso não é por acaso que eu tô trazendo pro canal, é porque realmente eu acho que eu já tinha visto de tudo nessa vida, pelo menos de tudo um pouco, e aí de repente eu recebo uma mensagem do Igor que sugere um documentário para que eu assista na Netflix. E aí bom, pensei, são 3 horas da manhã, eu preciso dormir e tal, mas eu acabei assistindo o documentário, virei à noite. Tentei sintetizar tudo e arrumar uma forma que coubesse dentro de um vídeo. Que tamanho vai ficar esse vídeo eu não faço a menor ideia. Se vocês piscarem, vocês vão perder o fio da meada total, porque mesmo assistindo o documentário inteiro, eu ainda assim precisei voltar algumas vezes para não perder o fio da meada. Então eu já vou pedindo para vocês, por favor, que deixem o like de vocês. Afinal de contas, aqui tem pelo menos umas 8 páginas escritas. Vai dar essa forcinha. O YouTube andou desinscrevendo vários inscritos, então por favor verifiquem se vocês continuam inscritos no canal, ativem o sininho de notificação e depois de deixar um like, se vocês puderem deixar um comentário, vai ajudar vocês inclusive a receber notificação, porque o YouTube não está notificando mais quem ele acha que não tem engajamento com o canal. Então, se vocês gostam do conteúdo, eu peço para que façam esses passos e continuem recebendo as notificações. Agora, vocês também podem me seguir no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, por lá eu posto várias coisas e também posto quando sai vídeo, eu coloco lá de primeira mão, rapidinho, tá? Recadinhos dados, eu não vou me alongar muito e eu já digo pra vocês que é um caso complicado, começa complicado, termina pior ainda, mas enfim, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Então eu vou chamar a vinheta. Penny, Jack, vinheta. Bom, essa história ela tem muitos nomes, muitas pistas, muitas coisas, então eu peço para vocês que tenham muito cuidado na hora de prestar atenção. Não é um tipo de vídeo que dá para vocês dividirem e assistirem um pouco aqui e depois, porque senão vocês vão perder o fio da meada. Então coloquem um fone de ouvido, porque eu sei que ele vai ficar um pouquinho longo e eu vou tentar relatar de uma forma bem fácil para que todo mundo consiga entender e não dê um nó na cabeça, tá bom? Mas basicamente a história toda começa no dia 28 de agosto de 2003, quando Brian Wells ele entra em uma agência bancária e faz uma espécie de roubo. Por que uma espécie de roubo? O cara ele entra, ele tá vestindo uma camiseta da Guess e ele tem alguma coisa muito protuberante, como se fosse uma espécie de colar mesmo no pescoço, só que tá coberto com a camiseta. Ele usa uma bengala super estranha, porque não é compatível com a altura dele. E ele chega na caixa, entrega um papel, seria um bilhete, e é um bilhete, na verdade, de 9 páginas, datilografado, então não tem a letra de ninguém, e também é uma cópia, talvez para ninguém pegar impressões digitais, esse tipo de coisa. Ele entrega. Nesse bilhete está escrito o seguinte, que ele precisa de 250 mil dólares em 15 minutos, e que caso haja resistência para ele utilizar o material que ele tem com ele. Esse material seria a bengala, então não era uma bengala, na verdade era uma arma. E ele não precisou fazer isso, a caixa do banco disse para ele que era impossível ela conseguir 250 mil dólares em menos de 15 minutos, porque eles não tinham essa quantia disponível nos caixas. Então ele diz para ela que ela colocasse então o que ela tivesse. Ele estava extremamente calmo, tem as câmeras de segurança que vocês estão vendo as imagens. E assim, ele simplesmente pegou o dinheiro, pegou um pirulito que ficava ali de cortesia do banco, colocou na boca e saiu tranquilo, calmo, plácido. Só que o que acontece? Essas imagens de câmera de segurança, né, que tinham no banco, foram mandadas para a polícia, porque a polícia foi chamada logo depois que ele saiu. E quando ele desce do veículo, ele precisou chegar perto de uma avenida lateral no McDonald's, e ele desce para ler mais instruções. Ele estava fazendo uma espécie ali de caça ao tesouro. Só que ali, no caso, ele precisava achar um tesouro que seria a chave para desativar uma bomba. O que ele tinha no pescoço dele era uma bomba e ele tinha várias pistas que ele ia encontrando e ganhando tempo a cada pista. Ele ia encontrando uma chave, essa chave desbloqueava um tempo e ele ia ganhando tempo conforme ele ia encontrando as chaves. A polícia estava atrás dele, então quando ele desce do veículo dele para poder dar uma olhadinha no mapa, né, que ele tinha, para poder encontrar a próxima pista, a polícia o prende. Nisso, eles colocam ele sentado no chão e percebem que ele tem um colar e querem saber o que é esse colar. Começam a perguntar para ele e ele diz que é uma bomba.
e que ele precisa de ajuda porque colocaram aquele colar nele. A polícia algema o Brian, é uma cena terrível. A polícia começou a chegar várias viaturas, bloquearam estradas, então ficou um congestionamento do inferno na lateral, todo mundo assistindo aquele homem pedir socorro, dizendo que tinha uma bomba. No início, ele começou até de um jeito mais... Ele tinha um jeito muito calmo de falar, mas dava para perceber que ele estava em total agonia para tirar aquele colar. A polícia não tocou nele, não fez absolutamente nada, apenas perguntas. Começaram a perguntar por que ele estava com aquilo, quem colocou, e ele disse que ele foi rendido. Ele era um entregador de pizzas, ele disse onde ele trabalhava num restaurante chamado Mamma Mia. E depois da polícia coletar essas informações, eles começaram a querer saber quem colocou esse colar nele. E ele diz que foi um grupo de homens negros que tinham colocado aquele colar e rendido ele, e que ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. A polícia não acreditou, não quis chegar perto dele, só continuaram com as armas apontadas para ele enquanto ele implorava pela vida dele. No meio desse tempo, a polícia começou a achar que aquilo poderia ser uma brincadeira. E no fundo, o Brian dizia o tempo todo que ele não tinha tempo, que aquilo ia acabar explodindo. Só que a polícia começou a achar que aquilo era bobeira, porque já tinha acontecido outros casos na polícia, onde pessoas estavam dizendo que tinham bombas, inclusive para assaltar bancos, e depois não era nada. E a polícia chama o esquadrão antibombas e se nega a chegar próximo dele enquanto o esquadrão antibombas não chegasse. Acontece que o esquadrão antibombas estava a 16 quilômetros de onde o Brian e a polícia estavam. O Brian permaneceu sentado com o colar. Um cinegrafista conseguiu pegar a imagem dele, sentado, rendido pela polícia. E quando o esquadrão antibombas chega um pouco antes, eles têm ainda a missão de atravessar todo aquele congestionamento, porque a polícia, enfim, fechou toda a lateral em volta do rapaz, e não teve jeito. Aconteceu o pior, a bomba foi ativada, eles começam a escutar, né, um barulhinho, e a bomba é ativada. Só que essa imagem, que vocês devem ter uma ideia da explosão de um colar que estava no pescoço do Brian, foi vista por muitas pessoas e televisionada. Essa imagem circulou por vários lugares e todo mundo caiu em cima da polícia porque foi uma espécie de negligência. Todo mundo começou a cair mesmo, porque assim, ninguém tentou ajudar esse homem em momento nenhum. E detalhe, depois que a bomba explodiu, ninguém chamou nenhuma unidade de socorro, nada, gente. Esperaram o esquadrão antibombas chegar, absolutamente nenhuma atitude foi tomada. O homem ficou ali, ele ainda permaneceu com vida por alguns minutos, mas quando o esquadrão antibombas realmente chegou perto do corpo, ele já não tinha mais vida. Bom, já é bizarro até aqui, né? Assistir uma coisa dessa não deve ter sido muito fácil para as pessoas, só que ficou ainda mais, porque a polícia tinha um grande interesse em saber que espécie de bomba era aquela. Só que a bomba, ela não era uma bomba com uma alta explosão, a potência da bomba era pequena, então basicamente ele só ficou com um ferimento aqui no peito, o que foi o suficiente para a morte dele, atingiu o coração, o tórax, e depois eles precisavam retirar essa bomba que estava no pescoço do Brian. Essa bomba, ela estava em uma forma, o formato dela era como se fosse uma algema no pescoço. Então não existia uma possibilidade de tirar a bomba sem estragar. E eles não queriam danificar o artefato. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente removeram o que impedia que eles tirassem a bomba, que era a cabeça do Brian. Não precisamos entrar em detalhes. Bom, isso chocou a família, porque afinal de contas ele não pôde nem ter um enterro com o caixão aberto, porque a situação que ele ficou foi terrível. Foi feito esse trabalho de forma cirúrgica e a única pessoa, sinceramente, que eu vi manifestar algum tipo de respeito e realmente sentir que teve algum pesar em fazer esse trabalho foi o cirurgião que tirou o colar, né? Se é que vocês me entendem. Bom, depois disso a família ficou totalmente irritada, eles começaram a procurar, foram até a casa do Brian para saber mais sobre a vida dele, encontraram dentro do veículo dele dinheiro, o dinheiro do roubo, encontraram bilhetes, os bilhetes que ele tinha entregado, no caso, lá no banco, quando ele fez o assalto. Verificaram que ele tinha muitas coisas dessa Mamma Mia, então foram lá, checaram que ele realmente trabalhava no Mamma Mia há mais de 30 anos.
que ele tinha 46 anos, foi aí que eles investigaram a identificação dele, que ele era o Brian Douglas Wells, que nasceu no dia 15 de novembro de 1956, que ele tinha uma mãe, ele tinha irmãos, ele morou a vida inteira com a mãe dele, mas a mãe dele tinha problemas de saúde, então ele cuidava da mãe dele, e ele não tinha relacionamentos. As pessoas que moravam ao redor diziam que ele era muito espirituoso, ele estava sempre brincando, ele tinha gatos, então de vez em quando ele saía com os gatos dele um pouco para brincar. Ele era um bom inquilino e também era viciado em caça ao tesouro. Guardem bem essa informação porque é muito importante. Ele tinha um jornal que circulava na região que tinha uma espécie de caça ao tesouro, e uma vez ele quase conseguiu, por uma pecinha só, uma informação, ele não conseguiu achar o tesouro que o jornal sempre colocava para estimular as pessoas a saírem de casa. Ele era um homem respeitoso, que tinha um comportamento muito bacana, levava a mãe para passear, levava a mãe para o cinema quando tinha dias grátis de entrada, junto com uma amiga. Então ele era um excelente filho e sempre se dedicou à família dele. Isso fez com que ele também não tivesse muitas namoradas. Basicamente, eles encontraram na casa dele, num lugar assim bem particular, uma listinha onde ele tinha nomes e também alguns números de possíveis garotas que ele convidava para sair com ele por dinheiro. E essa informação fez com que a polícia se apegasse nisso, que realmente ele poderia ser o assaltante, porque ele também tinha ligação com garotas de programa. Enfim, a polícia faz as conexões deles. Quando eles viram aquela situação toda, o que eles fizeram? O caso passou para o FBI, então já não estava mais no estado, acabou saindo do estado, foi para o FBI, e as duas polícias não se conversavam. Para quem não sabe, às vezes existe uma certa rixa entre o FBI e a polícia, eles não costumam muito se colaborar, a gente vê muito isso em filme. E aí as investigações continuaram, eles foram até o Mamma Mia, perguntaram se o dono do Mamma Mia tinha alguma ideia de como tudo isso pode ter acontecido, como essa pizza que ele disse que foi entregar quando os homens o renderam para colocar esse colar pode ter acontecido, e o dono ligou um homem para a pizzaria pedindo para que ele fosse entregar uma pizza. Ele estava atarefado e passou o telefone para o Brian. O Brian pegou todo ali o endereço, viu quais eram as pizzas, eram 2 pizzas, ele anotou tudo, colocou no carro e foi levar. Só que o lugar era um lugar assim totalmente afastado, tinha uma estrada que levava para uma casa, atrás de uma casa tinha uma espécie de... não era nem uma casa, era um barraco. Tinha que nem uma estação de rádio abandonada, assim, era um lugar bem afastado mesmo. Mas o Brian levou, ele trabalhava mais uma vez há 30 anos nessa pizzaria, ele gostava do emprego dele, e eu não sei se era assim tão estranho esse tipo de pedido, mas ele levou as pizzas. E depois disso, a única informação que se tinha é que ele voltou, assaltou esse banco, ninguém entendeu nada. Eles descobrem que ele é amigo de um homem chamado Robert Pinelli. O Robert Pinelli, esse cara que tá aparecendo aí na tela, ele era não só amigo, né, do Brian, como também ele era um usuário de drogas. E a polícia fez o quê? Falou pra ele, olha, você vai ter que ir lá na delegacia prestar depoimento, a gente quer saber o que você sabe sobre esse caso. Até então a polícia estava convencida que o Brian estava envolvido nesse assalto, tá, gente? Então ele estava sendo tratado dessa forma. E o Robert pegou e falou que tudo bem, só que depois ele ligou pra polícia e ele disse que eles não poderiam remarcar porque ele não estava se sentindo bem. A polícia remarcou, mas foi até a casa dele. E quando chegou lá, eles pegaram ele passando mal. Ele ainda não tinha ido a óbito, mas ele estava passando mal. Ninguém tinha muita noção do que ele, enfim, do que ele tinha tomado ou do que estava acontecendo. E levaram aí a morte dele, porque ele chegou a morrer. Levaram a morte dele como overdose, porque ele era usuário de drogas, então era meio óbvio. Existe um exame provando isso? Não, gente, não existe. Então depois que essa testemunha, no caso, né, eles acharam que poderia ser uma possível testemunha, alguém que pudesse dar alguma informação, ele estava morto. E a polícia está convencida, o FBI está convencido que o Brian estava com a ideia mesmo de assaltar o banco e que ele não era um cara inocente e foi tratado dessa forma. A família ficou totalmente revoltada porque nem um enterro decente conseguiram dar para ele. Essa é a verdade. Foi um grande absurdo mesmo, e isso começou a ser noticiado no país inteiro. E é aí que a gente chama da pressão midiática, e quando as pessoas começam a tampar buracos da forma que dá, para a história ficar aceitável para quem está assistindo. Todo mundo queria saber quem era a pessoa que colocou aquele colar, a origem do colar, por que aconteceu aquilo, aquela explosão que levou a vida do Brian embora, e se realmente o Brian era culpado. Ainda existiam muitos debates na televisão se o Brian seria ou não culpado. 3 semanas depois, o Bill Hotkins,
também mais um elemento que surge, ele liga para a polícia e diz o seguinte: tem um corpo no meu freezer. Olha só que ligação, né, bárbara. Tem um corpo no meu freezer, uma mulher chamada Marjorie Beals, ela me convenceu a colocar esse corpo no freezer, ela o matou e ela quer que eu passe esse corpo em um moedor de carne. Então eu gostaria que vocês viessem até a minha residência, ele passa o endereço para a polícia e deem uma olhada. Nessa hora a polícia vai, verifica o endereço dele e percebe que o endereço dele era muito próximo do local onde ele tinha pegado o endereço, que tinha ficado lá no Mamma Mia também, a saída dele com o endereço. A polícia anteriormente, acho que eu não citei, mas anteriormente a polícia já tinha dado uma olhada e se perguntava o que ele estava fazendo naquele fim de mundo entregando pizza. E aí, quando eles olham o endereço do Bill, eles percebem que é extremamente próxima a casa dele dessa estação totalmente deserta, basicamente. Bom, a polícia vai com a intenção de encontrar alguma ligação com a morte do Brian, mas ele acaba se desviando totalmente. Porque o que acontece? Quando chega lá, tem um corpo num freezer, foi um pouco complicado descongelar ele, porque ele estava colado no freezer, ele já estava morto há 3 semanas. E o nome desse homem era James. O James seria um namorado da Marjorie, tá? A Marjorie Beals, que ele disse que tinha pedido, que a Marjorie era amiga dele, a Marjorie tinha pedido isso, porque ela tinha se descontrolado, ela tinha atirado no rapaz e ela queria dar fim no corpo. A Marjorie, ela era uma mulher complicadíssima, desde muito cedo, ela era uma menina muito bonita e era filha única também, então ela tinha uma condição financeira boa. A Marjorie, ela era uma mulher que tinha, assim, uma personalidade narcisista e um histórico de um casamento onde o marido dela acabou morrendo, batendo com a cabeça numa mesinha de centro e ela recebeu um seguro de $270 mil e depois ela guardou o fêmur dele caso ela precisasse futuramente, tivesse oportunidade de fazer com que ele voltasse à vida só carregando o fêmur dele. E também alguns namorados que uns tiravam a própria vida, outros acabavam morrendo de formas estranhas. Então, assim, o histórico de namorados dela não era muito legal. Ela não tinha equilíbrio nenhum, era uma mulher desequilibrada. Ela tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar, transtorno de ansiedade e também personalidade narcisista. E conforme os anos foram passando e ela foi envelhecendo, isso começou a se tornar uma coisa mais agressiva. Quando ela era mais nova, ela já era uma menina complicada. Depois que ela ficou mais velha, ela perdeu totalmente o controle. Só que tem um porém aí no meio disso. O Brian tinha sido namorado dela e ele namorou com ela por muito tempo. Amigos do Brian diziam que ele era totalmente apaixonado por ela. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu percebi no documentário, depois eu vou explicar que documentário é esse, que foi o seguinte: durante a investigação, uma pessoa do FBI descobriu que conhecia o Bill, porque o Bill tinha sido o padrinho de casamento de um conhecido dele, e que quando jovem, o Bill era conhecido por ser extremamente excêntrico, metido realmente a muito inteligente, muito esperto. Ele tinha feito diversos cursos, mas ele não se formava em nada. Ele pilotava aviões, mas ele nunca tirou carteira de piloto. Enfim, ele fazia de tudo um pouco, era colocado ali como um gênio, era um cara bonitão quando era novo. E ele era mesmo. Quando a polícia chegou lá para ver esse corpo, eles disseram para ele: olha, quem é a moça? Prende a Marjorie. Prenderam a Marjorie. Marjorie fez um escândalo, que ela disse que ela não tinha nada a ver com aquele crime, que ele estava tentando incriminar ela, que ele tinha ciúmes desse rapaz, que esse rapaz tinha sido era namorado dela, por isso que ele o matou. Ficou numa situação em que ele tinha ocultado o corpo, ele colocou o corpo na casa dele, só que qual foi a posição dele? A Marjorie foi presa e ele demonstrou total colaboração com a polícia, porém, ele era extremamente arrogante. No início, quando foram conversar com ele, ele virou, falou pro cara assim, o investigador na cara dura: escuta aqui, você vai conversar comigo, só entenda uma coisa, eu sou o cara mais inteligente que você já viu na vida, então você não me enrola fácil. E o policial ficou assim olhando para a cara dele, deu ali até uma tirada, só que até mesmo pelo teste do polígrafo, com relação à morte, ocultação do cadáver do James, ele passou. E assim, o detector de mentiras não acusou nada. Então, além de tudo, o cara conseguiu passar pelo detector de mentiras porque ele sabia como funcionava um detector de mentiras. Então, ele realmente era muito instruído.
E isso levava a crer que ele poderia ter, aliás, a localização já dava um indício de que ele poderia estar envolvido na morte do Brian também, junto com a Marjorie, mas até então isso ainda tá pequenininho, tá só Marjorie e Bill. Ele poderia estar envolvido nessa morte e ele também tinha uma boa fama em construir coisas. E depois de fazer um bom estudo da bomba e também do artefato que ele carregava ali como uma espécie de bengala, que era uma arma, eles perceberam que nenhuma peça podia ser localizada no lugar de compra, porque tudo, absolutamente tudo, tanto da bomba como da arma, foram feitas manualmente. E isso levava a crer que o Bill teria feito isso, mas o Bill afirmou que não, ele não fez e que ele não tinha nada a ver com a morte do Brian Wells, que a questão dele era o James, ele era totalmente reticente nessa parte, ele não queria envolvimento com a morte do Brian porque ele não tinha nada a ver com isso. E o cara afirmou mesmo. Bom, a Marjorie foi presa e ele continuou ajudando a polícia, mostrando, fazendo tudo que a polícia pedia pra ele. Óbvio que isso em troca de um acordo, porque ele não era burro, né? Então ele foi fazendo isso e a Marjorie lá dando surtando com todo mundo. A mulher era descontrolada. Quando ela foi presa, a polícia retirou ela da casa dela. A casa dela era um verdadeiro lixão, era tudo jogado pelo chão, imundo mesmo. E o policial que levou ela até a delegacia disse que o caminho de 15 minutos da casa dela até a delegacia foi extremamente difícil, porque ela estava pelo menos há uns 15 a 20 dias sem tomar banho. A mulher estava imunda. Então eles levaram ela daquele jeito para a delegacia, viram a casa, a situação que estava. E ela também começou a falar de um homem que poderia ter roubado $100 mil dela, mas ela também não citava o tal homem. Essa era a verdade. Até então estava todo mundo aí tentando descobrir o que estava acontecendo, viraram para ela, perguntaram se ela não poderia fazer um acordo, assumir que realmente ela tinha matado, que era o homem que estava no freezer, e que eles poderiam conseguir para ela devido às condições mentais dela, porque aí é que ela começou a se comportar como se ela fosse totalmente louca mesmo, não tivesse nenhuma noção de nada, porque também era um pouco conveniente para ela e ela vai levar isso até o fim. E eles propõem um acordo para ela, que ela ficaria 7 anos presa, mas também tomando medicação e fazendo tratamento, só que depois ela teria que ir para uma espécie de asilo ou de casa psiquiátrica para tentar se tratar. E o Bill, depois que ele ajudasse, ele estaria livre. Isso foi em 2003. Quando a coisa começa a se enroscar um pouquinho mais, e aí a gente já tem duas mortes, que é a morte do Robert Pinelli, supostamente por overdose, até então ninguém sabe se isso é verdade ou não, e tem também a morte do Brian, nada é falado sobre isso. Aí uma testemunha, sabe esses programas que colocam as pessoas para, enfim, denunciar se você viu o assassino e tudo mais? Um homem liga para a polícia e diz que viu tanto a Marjorie em um furgão azul, perto de uma cabine telefônica. Ele dá as instruções da cabine telefônica e a polícia puxa a ligação. E ali eles descobrem que uma pessoa ligou daquele telefone mesmo lá para Mamma Mia, que era onde o Brian trabalhava, mas o Pinelli também trabalhava lá. De lá, eles também conseguiram saber que o furgão, a cor do furgão que eles estavam utilizando naquele dia era azul. E um policial, quando ele começa a fazer aquela varredura que eu falei para vocês que ele fez no início, que ele começou a olhar os pontos, ele começou a dar uma olhada para ver se realmente o Brian, o rapaz que morreu, estava sendo seguido, ele viu, meio que de rabo de olho, que tinha um furgão azul atrás dele. E por incrível que pareça, depois dessa cena que acabou, que ele viu a polícia e ele viu que essa van acabou indo embora, esse furgão azul, esse furgão foi levado embora, levaram, eu não sei se ele foi vendido, se ele foi recolhido, mas justamente naquele dia o furgão desapareceu. Então ficou muito evidente que eles tinham alguma coisa a ver. Só que a polícia, por algum motivo, nunca ligava as pistas certas. A Marjorie disse que não tinha nada a ver com isso e nem tinha ideia de quem era esse Brian, que ela não sabia nada disso, que ela só sabia pela televisão. Tudo bem, até aí, beleza. Aí eles vão até a casa dela e encontram também algumas coisas jogadas e o banco que o Brian fez o assalto era um banco que a Marjorie tinha sérios problemas. Ela tinha feito uma carta, escrito uma carta à mão, e aí ajuda muito, esculhambando o banco, porque eles estavam permitindo que o pai dela mexesse no dinheiro dela, que estava no nome dela, que seria herança dela, porque ela era filha única.
E o pai realmente estava fazendo isso. O pai dela estava dando dinheiro para ONGs, para pessoas necessitadas, à igreja, e ela estava assim revoltada, dizendo que o banco teria que reembolsá-la por isso, porque o pai dela devia estar maluco, e que ela estava com muita raiva do pai dela. E o pai dela disse que sim, que ela estava se comportando como uma pessoa criminosa e ele não ia deixar um monte de dinheiro na mão dela para ela continuar cometendo crimes. O pai dela estava muito aborrecido, o pai dela já tinha bastante idade e já estava de saco cheio com a menina, porque aguentar ela não deve ter sido fácil. Teve um histórico de abuso ali com a menina que foi colocado posteriormente, mas eu não vou me alongar nisso, senão essa história não acaba. Mas a vida da Marjorie realmente foi muito assim, cheia de coisas diferentes em todos os sentidos. Doenças, namorados, abusos. Mas isso, gente, é uma outra história. Bom, essa carta tendo chegado até o banco, eles também conseguiram identificar que ela tinha um problema com esse banco e que era justamente o banco que o Brian tinha feito o assalto. O Bill Hutchins, ele tinha colocado para morar com ele no dia que o Brian morreu, um homem que ele estava fugido, ele tinha sido pego ali porque ele tinha molestado uma menina que era deficiente. E ele colocou o cara na casa dele, hospedou o cara na casa dele. Essa casa, ela era dele, porém ela era uma casa de herança, só que a herança não era dele, ele tinha mais irmãos. E os irmãos queriam que ele vendesse a casa para poder dividir o dinheiro entre todos. O que ele fez? Ele disse para os irmãos dele que ele estava vendendo a casa a $90 mil, mas ele não conseguia compradores. Só que isso era mentira. Ele tinha colocado o valor da casa a $250 mil. Era um valor absurdo pela residência. A residência era velha, estava toda detonada e não valia isso. E vários agentes imobiliários tinham dito para ele, olha, você não vai conseguir vender essa casa. E essa era a intenção dele. E aí vocês devem estar me perguntando, tá, mas e o que isso tem a ver com a história? Qual era o valor que o Brian foi lá no banco tentar puxar lá, tirar, roubar do banco? $250 mil. Isso resolveria o problema do Brian com a questão da casa. Só que a Marjorie também tinha feito um pedido. Acontece que no meio dessa história aparece um homem chamado Kenneth. E ele era um traficante de drogas e também já era metido com tudo quanto era picaretagem. E ela pediu para esse Kenneth que matasse o pai dela. E ele cobrou $250 mil para fazer o serviço e disse para ela, só para testar se ela pagaria ou não, que ele queria $100 mil de adiantamento. Ela não deu esses $100 mil para ele e o que ele fez? Ele foi até a casa dela e pegou $100 mil. Então essa mulher tinha muito dinheiro guardado dentro de casa. Assim, não é como se qualquer pessoa tivesse $100 mil no meio da sua bagunça. E eis que um ano depois, em 2004, o Bill se interna porque ele tinha diversos cânceres com todo tipo de agravamento pelo corpo. Ele era um paciente terminal. Ele tinha câncer, ele não se tratava e ele sabia que ele estava morrendo. Então, isso também poderia explicar um pouco o porquê que ele não queria se livrar da casa, afinal de contas ele já estava morrendo, então ele poderia usar esse tempo aí para ir enrolando os irmãos dele sem falar nada para ninguém, ninguém sabia desse câncer. E ele tinha muita preocupação com a Marjorie. Ele era apaixonado pela Marjorie, ele tinha fixação pela Marjorie, ele disse que ela era a mulher mais inteligente que ele já tinha conhecido. E ela era mesmo. Ela tinha diversos cursos, ela tinha faculdade, ela tinha doutorado, ela era uma mulher muito estudada, ela tinha condições para isso e ele admirava isso nela. Ele era um cara que tudo que ele tentou, segundo as próprias palavras da Marjorie, nunca deu certo. Ele era um cara fracassado e ela sim é que era uma mulher inteligente. Isso eram palavras dela. Então aí, olha só, a gente já tem Bill, Marjorie e agora também o Kenneth. O Brian morto e o Robert Pinelli aí dado como suicídio ou overdose, porque ninguém sabe o que aconteceu, mas aí já vira uma ligação aí grande, então, entre essas pessoas. E quem era o Kenneth? E também o homem que morava com o Brian, que tinha sido ali acusado por ter molestado a menina deficiente. Esse homem, mesmo tendo sido acusado por ter molestado essa criança, ele também saiu dessa situação ileso, fez um acordo lá com o governo, cooperou com algumas coisas e também saiu sem pagar nada pelo crime de ter molestado a menina. O Kenneth era um traficante de drogas conhecido no lugar e obviamente ele tinha ligação com muitas pessoas que eram viciadas em droga, porque ele vendia. Apesar de ter roubado esse dinheiro da Marjorie,
Nessa época, a Marjorie já tinha assinado esse acordo onde ela ficaria presa por 7 anos e depois iria para um hospital. E aí, em 2004, com a Marjorie presa e o Bill no hospital, um agente do FBI foi até o quarto do Bill e disse para ele: cara, você já tá morrendo, conta pra gente se vocês tiveram alguma coisa a ver com o Brian, com o que aconteceu com o Brian, com a morte do Brian, com o assalto. Fala pra gente, tira essa culpa de cima de você pra você partir em paz. E ele fez com o braço um não bem grande para que não tivessem mais dúvidas que não tinha nada a ver, ele não tinha nada a ver com a morte do Brian. Então parece que o cara nem no leito de morte, o cara não assumiu, gente. Então assim, quem matou? Quem tinha alguma coisa a ver? Então fica Marjorie enlouquecida, querendo atenção, querendo fazer escândalo. Durante esse tempo que ela ficou presa, várias presas escutavam ela falar sobre as coisas do Brian, sobre o furgão. Foi ela que deu a informação que o Bill tinha o furgão azul que foi levado no dia que aconteceu a morte do Brian. Ela também contou para várias outras pessoas, ela se gabava, ela se sentia bonita, ela passava horas se arrumando na frente do espelho, ela era totalmente narcisista e também mostrava um comportamento totalmente estranho na cadeia, que era justamente para as presas relatarem aquilo, e muitas informações, como por exemplo, ela falou que o próprio Bill tinha pedido para ela alguns dias antes que ela comprasse 2 cronômetros, e esses cronômetros foram encontrados na bomba. Então, como era composta essa bomba que estava no pescoço, né, do Brian? Essa bomba, ela tinha 2 relógios, ela tinha 2 cronômetros. Então, eles ativaram o primeiro cronômetro e deram para ele as pistas para que ele conseguisse uma chave. Quando ele conseguia essa chave, dentro do tempo dado por eles, ele abria, conseguia mais tempo, até que ele conseguisse a última chave, que não apenas desativaria a bomba, como também tiraria o colar do pescoço dele. Então também era uma espécie de caça ao tesouro. Isso era uma coisa muito íntima, tinha que ser alguém que conhecia ele e essa ligação dele com caça ao tesouro. E isso me prendeu muito durante a história, porque precisava ser alguém íntimo, e até aquele momento o nome de ninguém apareceu como íntimo, além do Robert Pinelli, que tinha ali tido uma overdose, mas que trabalhava com ele na pizzaria, que poderia saber disso, porque só as pessoas íntimas sabiam. Como foi um crime midiático, e a gente está acostumado que crimes midiáticos chamam muitas pessoas, as pessoas querem saber, começou a estampar os jornais, todo mundo queria uma entrevista da Marjorie. A Marjorie não dava entrevistas, e é nesse momento que o documentarista arranja um advogado para ela e ela decide falar com o documentarista. Aí, ok, o documentarista vai lá, faz as perguntas dele, né, o entrevistador. Ela começa a responder, ela diz que ela não tem nada a ver com a morte do Brian. E ela afirma isso. Inclusive, ela diz que o Bill era esperto, que o Bill era muito esperto. E que o Bill conseguiu colocar ela na cadeia antes de morrer. Que o Bill tinha uma paixão louca por ela. Que o Bill não suportava vê-la daquela forma, totalmente solta com outro homem. E acabou realizando aquele assassinato e ocultando o corpo, que tudo tinha saído da cabeça dele. E junto, quem tinha ajudado teria sido o Floyd Stanton, que era esse homem que tinha sido acusado de molestar a menina, que depois acabou, enfim, ileso, e que ela disse que era totalmente injusto ela estar ali presa enquanto essas pessoas todas estavam soltas e o maldito Bill morto. Era mais ou menos assim que ela se referia ao Bill. E ela também disse que eles tiveram um relacionamento de muitos anos. Ela foi contando isso pro documentarista, obviamente, e ele foi procurando mais provas. E sem querer, ela solta um nome. Bom, e é quando o Kenneth, ele entra nessa jogada. O Kenneth, esse traficante de drogas, ele era amigo do Bill. Os dois pescavam juntos e conversavam. O Bill não era usuário de drogas, mas o Bill conhecia ele e ele era um cara conhecido por ser um grande bandido. No meio dessa situação toda, entra uma outra moça chamada Jessica. A Jessica Rupski, ela estava na lista de pessoas que o próprio Brian tinha saído. Só que o Brian tinha uma relação diferente com a Jessica. Ele saía com ela já há algum tempo. Só que ela era viciada em crack. E ela disse, inclusive ela foi ao julgamento, no documentário tem poucas coisas sobre ela, mas ela disse que ela era viciada em crack e que o Brian era uma pessoa maravilhosa, que ele conhecia a família dela,
Pelo que eu entendi, ele se apresentava como namorado dela, ele nunca colocou ela numa situação vergonhosa e que quando ela precisava comprar droga, ele levava ela até a casa do Kenneth para ela comprar droga, e era ele que pagava. Então ela disse, inclusive, que no dia em que tudo aconteceu, que ele apareceu com aquela bomba, ela estava com ele e ficou com ele até às 2h30 da tarde. Só que surgiu rumores de que houve uma reunião anterior, onde cada um foi colocado ali no seu papel, dentro do assalto, dentro daquele esquema todo, e que o Brian estaria envolvido. Nesse meio tempo, a Jéssica ela foi presa de novo, tá? Por droga, por portar droga. Eu acho que ela estava com uma quantidade grande e ela acabou presa. Quando chega nessa parte, a gente dá uma esquecida nela, e aí a gente lembra que toda essa situação fez com que isso parecesse a polícia como uma coisa organizada, e aí chegamos à conclusão que sim, o Brian estava envolvido nesse assalto, todo mundo estava envolvido nesse assalto, só que não. O que aconteceu no meio disso? A Jéssica, ela sai da cadeia e faz uma entrevista, marca com esse rapaz que está fazendo o documentário e conta para ele a seguinte informação, dá a ele a seguinte informação, que ela tinha ido comprar drogas e ela estava sem dinheiro, e ela foi comprar droga com o Kenneth. O Kenneth, percebendo que ela estava na fissura, obviamente, e é isso que leva uma pessoa que tem um vício desse, mas que não vai ter condição de pagar por ele, ela paga de outras formas. O Kenneth estava procurando uma pessoa, por quê? Quando eles fizeram a reunião para o tal assalto, o James, que era o namorado da Marjorie, estava escalado para ser o motorista. Porém, ela o havia matado. Só que ela disse para o pessoal que estava lá que ele estava doente e não poderia participar. Então, eles precisavam de um novo motorista. Quando a Jéssica chega lá, já tinha visto o Brian outras vezes parar o carro para ela descer e comprar droga. Então, ele diz para ela o seguinte, se você me der um nome de um cara que seja bobo o suficiente para a gente conseguir atrair ele até aqui e fazer ele ser o nosso motorista, eu te dou a droga e também dou para você $1.500. Então ela diz que ela sente muito remorso por isso, mas que ela deu o nome do Brian e disse onde ele trabalhava, deu os horários que ele trabalhava, e isso fez com que eles já tivessem um motorista e já tinham um plano. Então é muito fácil, depois que tudo aconteceu, dizer que sente arrependimento, mas se a gente parar para pensar, quem matou ele no fundo foi a Jéssica, porque foi ela que colocou ele no meio daquilo ali. Mas vamos entender melhor aí como que se desenrolou isso tudo. Por que a Jéssica decidiu falar isso depois de tanto tempo? Logo depois que o Brian Wells, ele morre daquela forma trágica, ela descobre que ela está grávida. E assim, as semelhanças do filho dela com o Brian são enormes. Ela cria o menino, não sei qual é a condição familiar em que ela vive, mas provavelmente ela tem um filho que é do Brian. Talvez isso tenha convencido ela a contar essa verdade. No depoimento do Kenneth, um depoimento que ele fez, assinou, uma coisa legal mesmo, ele conta como tudo aconteceu, e agora a gente vai descobrir como tudo aconteceu. Quando tinham feito essa divisão toda de quem faria o que, eles já sabiam que iam tentar atrair o Brian até aquele lugar, aquela estação de rádio abandonada, aquela estação abandonada no meio do nada. Então eles ligam pedindo a pizza. Quando o Brian chega lá, ele coloca a pizza no capô e fica esperando para receber o dinheiro da pizza. E eles começam a comer a pizza e ninguém paga o Brian. De repente alguém vai e bate no Brian. O Brian cai e dizem para ele que ele vai participar de um assalto, ele vai ser motorista de um assalto. Ele começa a dizer que ele não quer. Então o próprio Kenneth diz para ele que ele é um covarde, que ele não seja um covarde. O Bill saca uma arma, dá um tiro para cima para poder assustar o Brian, e nesse momento a Marjorie e o Bill colocam nele o tal colar que tinha a bomba. Então eles explicam para ele tudo, que aquela bomba que estava no colar ia explodir e que ele tinha pistas que ele tinha que seguir depois do assalto, porque eles iriam fazer uma caça ao tesouro humana, onde ele teria que ir encontrando as chaves para poder desativar as bombas. Explicaram tudo enquanto ele se debatia no chão.
Um dos homens também não aguentou e saiu correndo, não ficou até o final, porque acho que ficou com medo de acabar morto também. E a polícia, depois de fazer todo o levantamento de tudo que eles tinham que fazer, porque as pistas foram retiradas logo depois que o Brian morreu e aquilo foi filmado, eles foram e retiraram para que ninguém encontrasse nada, impressão digital, esse tipo de coisa, acho que ficaram com medo. Mas depois que o Kenneth contou e foi dizendo quais eram as pistas e o que ele tinha que fazer, eles perceberam que nem que ele quisesse, nem que o Brian fosse o The Flash, ele conseguiria fazer tudo aquilo. As pistas eram em círculos, eles não mandavam o Brian para lugares longe. Eles deixaram ele circulando, a polícia o pegaria a qualquer momento. A ideia sempre foi que o Brian Wells acabasse morrendo, para que assim as identidades deles nunca fossem reveladas e o segredo morresse com ele. E eles que instruíram, a própria Marjorie instruiu ele a dizer que quando perguntassem a ele quem colocou aquele colar nele, ele dissesse que foi um grupo de homens negros. E assim a identidade deles permaneceria desconhecida para sempre. O cara estaria morto, o dinheiro estaria com eles e sairia tudo como eles haviam planejado. Só que não foi desse jeito. A história veio à tona. O Kenneth, depois de assumir isso, pegou prisão perpétua, onde ele disse que estava muito feliz pela prisão perpétua dele, porque afinal de contas ele tinha conseguido ficar longe das drogas. E o final da Marjorie, ela morreu de câncer em 2017, afirmando, claro, que ela não teve nada a ver com isso. A Jéssica apontou um ponto interessante. Ela disse que essa negativa total da morte do Brian, dizendo que eles não tinham nada a ver com a morte do Brian, é porque vários acordos já tinham sido assinados. E, teoricamente, nenhum deles, até alguém assumir a morte do Brian, poderia levá-los a uma pena de morte. E isso era uma coisa que os perturbava, os deixava preocupados. Só que nesse momento onde o Kenneth conta, não teve jeito, eles acabaram realmente sendo condenados à pena de morte, tanto ele, o Kenneth, como ela, a Marjorie. E a Marjorie ainda foi pra cadeia praguejando o Bill, que já tinha morrido, e disse que o Bill tinha conseguido ferrar com a vida dela, entre outras palavras baixas, porque ela era baixa. Uma presa, logo na primeira vez que a Marjorie é presa, escreve várias cartas dizendo as coisas que ela contava na cadeia. Ela se gabava do que tinha sido feito. Se a polícia tivesse dado algum crédito e lido aquelas cartas, eles já teriam sabido que a Marjorie era responsável também pela morte do Brian. E ninguém nunca deu atenção para isso. Então, no fundo, eles queriam descobrir o esquema. Mas, se você prestar atenção, o caso pode ser o Pizza Bomber e também o Brian Wells. Mas, na verdade, ninguém queria saber muita coisa sobre isso, porque todo mundo ali se comportou de uma forma péssima. A polícia ficou com uma arma apontada para um homem que estava implorando pela vida e eles não fizeram absolutamente nada. A bomba explodiu, o homem ainda estava vivo, talvez pudesse ter sido salvo. Eles não chamaram nenhuma unidade de resgate, nada. Foi uma coisa que fez com que a polícia que fez o trato inicial ali se tornasse alvo de muita crítica, mesmo que a gente pare para pensar que eles podem ter ficado com medo deles terem outra bomba, ele ter alguma outra bomba pelo corpo e não está falando. Enfim, muitas coisas podem ser levantadas, mas a forma com que tudo foi conduzido e até mesmo a remoção daquela forma tão grotesca deixou realmente a imagem da polícia muito queimada. Mas isso também futuramente fez o FBI ter um nome muito valorizado, mesmo que o próprio Brian não tenha tido esse fim. Teve o nome ali valorizado, os chefes ali que trabalharam, os investigadores dão palestras sobre esse caso, apesar do documentário ter saído e eles aparecerem muito, né, durante o documentário. Esse documentário que eu estou me referindo é do Pizza Bomber, que está lá na Netflix, só que agora está como Mentes Diabólicas, eu acho que é isso, depois eu vou deixar aqui na descrição. E eu fui lendo algumas coisas também sobre o caso, e é o seguinte: até mesmo no documentário eles dão ali uma pincelada nisso, que um dos policiais conhecia o Bill. Então, gente, tiveram ali umas passadas de pano para essa galera bem grande, mas bem grande, a ponto de algumas pessoas não pegar nenhum tipo de pena. Então eu não sei se essa pessoa que o conhecia também não sabia que ele tinha esse câncer e por isso não foi deixando ele só dar as pistas e levar onde ele queria, e o cara acabou enrolando ele porque ele tinha essa fama. E é dito isso durante o documentário, quando o rapaz diz que ele o reconheceu.
já de muitos anos. Só que lógico, ele disse que viu uma vez em um casamento, mas a gente não sabe até que ponto ele conhecia. Até então, o Bill, ele era um homem bem relacionado, tido como muito inteligente, ele vivia uma falsa vida, ele era um falso gênio. As pessoas achavam que ele era um gênio quando no fundo ele era um fracassado. Só que demorou muito tempo para as pessoas perceberem isso. E fica um pouco nítido que essas passações de pano pode ter sido por motivos pessoais. E até hoje, muitas pessoas levantam essa hipótese de que o caso do Brian Wells mesmo nunca foi resolvido da forma correta. E eu acredito que deixaram sim o Bill morrer e sabiam desse câncer e sabiam que ele não tratava. Ele deve ter comentado com alguém ou com algum policial, porque ele foi até o fim, depois ainda tentaram uma confissão, mas nunca conseguiram. E no fundo a gente descobre que do lugar que a gente menos espera, que é da Jéssica, uma pessoa que ele teoricamente contratava os serviços, ela era uma garota de programa, ele era um cara solteiro, então ele não estava fazendo absolutamente nada demais, uma vez que ele não estava tirando a esposa de ninguém, nem estava traindo a mulher dele com ninguém, ele estava tendo uma vida à parte, ele tinha uma mãe, um trabalho, ele vivia uma vida normal, ele nunca bateu em ninguém, ele nunca machucou ninguém, ele realmente tinha isso, só que isso já foi usado na tela para poder dar uma queimada na imagem dele, por o cara que saía com prostitutas, o assaltante que saía com prostitutas, mas no fundo, assim, ele saía e ele acabou tendo quase um relacionamento. A gente nem sabe se ele não teve, porque a gente não sabe até que ponto a Jéssica pode ter contado essa história, uma vez que ela tá lá dizendo que ela tem um filho que ela tem quase certeza que é do Brian. Então eu não sei, gente, eu olho para esse caso assim e percebo que quando se envolve a polícia em qualquer lugar, e é por isso que eu tô trazendo esse caso, não é por acaso mesmo, e eu fui percebendo como a polícia passa pano quando ela quer, como as jurisdições desse caso foram divididas de uma forma onde cada um foram protegendo também os seus interesses. A primeira polícia ali que deu conta do primeiro contato com o Brian deu um jeito já de dar uma queimada na imagem dele, o outro lado foi dando uma passadinha de pano pro Bill, enfim, depois ali estampar a verdade, a história trágica da Marjorie. Pode explicar algumas coisas? Pode, mas eu não acho que eu acho assim, que se isso foi tão importante para ela, ela devia ter contado antes, eu não sei, ou até mesmo conversado com o pai dela sobre isso. O pai disse que algumas vezes ela contava histórias pro pai, que ela tinha sofrido abusos, mas o pai não acreditava porque ela sempre foi mentirosa desde criança, ela sempre foi extremamente mentirosa. Ela era uma mulher extremamente manipuladora, ela manipulava amigos, familiares, ela era uma pessoa manipuladora desde que ela era criança. Então sim, ali foi uma reunião sombria de pessoas com uma mente muito má. Todos os envolvidos tinham mentes totalmente perturbadas mesmo. E o Robert Pinelli, na minha opinião, juntamente com o Brian Wells, foram vítimas disso aí. O Brian por ter ficado com aquele colar e ser pego como um pato, e o Robert Pinelli, provavelmente alguém pode ter dado alguma coisa para ele ou até mesmo envenenado, porque ele não tinha nenhum tipo de indício de que teria se suicidado e tampouco motivo. E por mais que ele tenha sido apontado ali, o Brian também foi, e depois a gente acaba percebendo que ele realmente não tinha nada a ver com aquilo. Então, da mesma forma, eu penso que o Pinelli também não tinha, e deram ali uma queima de arquivo. Bom, agora eu vou falar pra vocês, essa história ela saiu de um documentário, desse documentário que eu mencionei pra vocês, vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu fiz aqui um formato que coubesse dentro de um vídeo. No documentário vocês vão encontrar muitos detalhes bem mais importantes e muito mais interessantes, vai ficar uma coisa bem mais interessante, mas é um caso que vale a pena vocês conferirem. Ele tá na íntegra lá na Netflix, são 4 episódios de 48 minutos, então vocês conseguem ter uma análise muito melhor e vão tentar perceber esses pontos que eu dei uma levantada aqui, porque ficou estranho pra mim. E aí, se vocês já assistiram, contem aqui pra mim se conhecem essa história. Desde já peço desculpa se eu troquei algum nome, porque são muitos nomes. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas eu achei a história muito interessante. Fiz o trabalho que deu, ó, tá aqui. Tentei sintetizar tudo em páginas e mais páginas, porque é muito tempo para poder criar um vídeo com a história completa. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu tentei explicar da forma mais simples possível para que vocês tenham uma ideia.
e de uma forma mais complexa e bem explicadinho, detalhadamente narrado, vocês podem ir lá na Netflix que tá completo, vocês vão encontrar, eu vou deixar aqui embaixo o nome do documentário, tá bom, gente? Eu sou a Joyce Rodrigues, não foi por acaso que eu trouxe esse caso, é que esse caso é bem doido mesmo, principalmente para quem assiste a série, dá um surto na gente, mas é fantástico, vocês vão assistir assim muito rápido, quando vocês perceberem foi, porque é muito bom mesmo, super recomendo, selo de recomendado. E caso vocês estejam aí em um feriado sem ter nenhuma ideia do que assistir, eu indico a vocês que assistam esse documentário que vai valer bastante a pena. Bom, eu ia falar no começo, mas eu vou falar no final porque era uma história pesada, então eu vou deixar aqui a minutagem. Bom, eu queria deixar um feliz aniversário pra Agatha Eduarda Rezende Rocha, que tá fazendo aniversário no dia 13/10. Ela é filha da Juliette dos Santos, então feliz aniversário, deixei pro final porque o caso era um pouquinho pesado, mas feliz aniversário pra você, tudo de bom. Bom, gente, eu sou a Joyce Rodrigues e sim, nesse canal as segundas-feiras não são por acaso. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.